Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexson Marcos, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 sinais de frieza espiritual. Eu também vou responder a pergunta ao final desse vídeo se o crente frio, o crente fraco, será que ele sobe no arrebatamento ou ele fica? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito edificante para você. Eu tenho certeza que você que é cristão em algum momento da sua vida já passou por aquele período de esfriamento espiritual. É uma fraqueza terrível, eu já passei por isso e convenhamos, é muito ruim. Você não sente vontade de fazer nada para Deus, você não sente vontade de se santificar, as coisas que você cria e fazia anteriormente parece que não tem mais nenhum sentido para você. Eu gravei esse vídeo pensando em você que já teve uma fé muito forte, que já teve uma fé poderosa, mas hoje se encontra à beira do abismo, com o pé na cova. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e você que já é inscrito, por favor, deixa o seu like e comente se você quiser acrescentar alguma coisa que eu já falei aqui. Eu sei que tem muitos outros sinais que identificam se uma pessoa está fria espiritualmente ou não, porém, eu escolhi apenas 5 deles que eu acredito que vão diagnosticar exatamente se você está passando por aquele período de esfriamento espiritual. O primeiro sinal que comprova que você está esfriando espiritualmente é este: toda pessoa que está se esfriando não sente mais vontade de falar de Jesus para as outras pessoas que ainda não conhecem a salvação. Pois é, isso aqui é muito sério, porque um dia você conheceu a Jesus, possivelmente através de uma outra pessoa que falou do amor de Deus para você, e de repente você foi convertido e recebeu as bênçãos da salvação. Eu tenho certeza que a partir do momento que você aceitou a Jesus, você sentiu aquele fogo do Espírito Santo, aquela vontade de espalhar as boas novas, de pregar, de testemunhar para aquela pessoa que se encontra lá no mundo de onde você veio. E isso é muito comum no início da fé cristã. Porém, se em algum momento você já não sente mais ânimo para fazer esse tipo de atividade que é o evangelismo, é preciso que você repense, é preciso que você ligue o sinal de alerta, porque bem ali é sinal de esfriamento. Quando você não sente mais vontade de falar de Jesus para alguma pessoa, para um pecador, na prática você está mandando o seguinte recado para Deus: Deus, eu não me preocupo com essa pessoa que está indo para o inferno. Eu não estou um pingo interessado com a salvação dessa pessoa que todo dia fala comigo e eu não falo do evangelho de Jesus para ela. É esse tipo de mensagem que você manda para Deus. Percebeu como isso é muito sério? O segundo sinal que vai identificar o seu grau de frieza espiritual é este: você não sente mais vontade de orar e meditar na Bíblia Sagrada. A oração e a meditação nas Sagradas Escrituras é uma via de mão dupla. Eu sei que aí na sua cidade tem aquela via, aquela avenida que tem uma via que vai e outra via que volta. Pois é, assim é a oração e a leitura da palavra de Deus. Quando você ora, você vai na via que te leva para Deus, você vai para Deus. Agora, quando você medita na palavra, você deixa que Deus venha até você e te fale aquilo que você precisa ouvir, aquilo que te alimenta espiritualmente. Quando eu falo de oração, eu não estou falando de você orar de madrugada, eu não estou falando de você achar que só oração de joelho que resolve. Não é somente isso. Oração envolve corpo, alma e espírito. Se você não puder dobrar os seus joelhos, mas Deus ele ouve a tua oração na tua mente, aí no teu trabalho, lá onde você trabalha, Deus ele está te ouvindo caso você queira se comunicar com ele só com o pensamento, porque ele consegue detectar o que se passa no mais profundo do teu coração. E quando eu falo também de meditar na Bíblia Sagrada, por que eu não coloquei a expressão ler a Bíblia Sagrada? Porque nem sempre você vai ter tempo de ler a Bíblia todos os dias. Eu mesmo não leio a Bíblia todos os dias, mas lá em Salmo 1, a Bíblia fala que bem-aventurado não é o que lê todos os dias, mas sim aquele que medita diariamente na palavra de Deus. Você não precisa todos os dias pegar a Bíblia e folhear e encontrar um versículo e ler. Se você faz isso, ótimo, muito bom, mas o que Deus quer que você faça é que você medite nas palavras das Escrituras. Nós temos algumas doutrinas fundamentais em que nós cremos que você precisa meditar nelas todos os dias. Você já parou para meditar no tamanho do amor de Deus? Você já se deparou com algum versículo que você passou dias e dias meditando nele, sem ao menos pegar a Bíblia uma vez nos dias subsequentes, mas aquilo ficou inculcado na tua cabeça? Pois é, se você não sente mais prazer em pensar, em tentar compreender as verdades das Sagradas Escrituras, e isso é meditar na palavra, isso quer dizer que o sinalzinho de luz vermelha já foi ligado e você precisa tomar uma decisão e voltar
voltar à oração e voltar a meditar nas Sagradas Escrituras. Você não precisa orar meia hora. Se você quiser, ótimo, mas você não precisa orar meia hora para Deus te ouvir. A tua oração não é mais eficiente de acordo com o horário ou com a duração em que ela é feita. De modo algum. Você não precisa ler um capítulo inteiro da Bíblia. De forma alguma. Às vezes uma palavrinha de um versículo deixa você pensativo o mês inteiro. Ou um versículozinho pode fazer uma revolução tão grande na sua vida que a sua vida muda a partir de uma palavrinha contida em um versículo. É isso que Deus quer de você. E quando um filho não sente mais vontade de falar com seu próprio pai, é sinal que o relacionamento está bem azedado e você precisa tomar uma decisão urgente. E o terceiro sinal que mostra que você está esfriando espiritualmente é quando você não quer que Deus se envolva na tua vida pessoal e nas tuas escolhas diárias. Muita gente acha que Deus está interessado apenas naqueles 40 minutos, naquelas 2 horas de culto que você passa dentro do templo. E não é bem assim. O nosso corpo, a nossa mente, as nossas finanças, tudo pertence a Deus e Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Mas sabe o que é interessante? Nós somos filhos e Deus é o Pai. Há momentos interessantes em que a criança se acha tão madura que quer tomar decisões sem consultar o pai. E quando isso acontece, sempre dá errado. Assim acontece com a gente. A gente às vezes se acha tão maduro espiritualmente que quer deixar Deus de lado em muitas de nossas escolhas pessoais. Você se engana se você acha que Deus não está interessado no carro que você vai comprar. Você se engana se você acha que Deus não está interessado na viagem que você vai fazer de férias. Você se engana se você acha que Deus não está preocupado com o fim que teu casamento está tomando. Deus se importa com você, Deus se importa com todas as áreas da sua vida. E quando você quer separar Deus e colocar Deus numa caixinha e abrir essa caixinha só no final de semana quando vai para a igreja, você está totalmente enganado. Isso é frieza espiritual. Deus está interessado em cada escolha que você faz na sua vida. Por isso, antes de fazer qualquer escolha que não envolva espiritualidade, que não envolva a fé, que não envolva a religião, consulte a Deus. Ele quer te orientar em tudo. Nunca separe Deus da tua vida pessoal, que isso não é bom. Agora, o quarto sinal que você está esfriando espiritualmente é quando você não sente mais o impacto destruidor do pecado. O pecado tem um efeito devastador. Ao mesmo tempo que ele tem um efeito devastador, porém, se você não tomar cuidado, ele tem um efeito anestesiante. De maneira que você, em algum momento da sua vida, se você não tomar cuidado, não sentirá mais o efeito devastador que ele vai causar. Você não sente mais o odor que ele causa quando você se aproxima dele. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já se sentiu tão sensível em relação ao pecado que o mínimo dos pecados te causava um desconforto terrível. Mas hoje talvez um pecado gravíssimo já não causa mais o mesmo efeito em você. Hoje um pecado muito grave já não causa mesmo esse impacto que você sentia como antes. Isso é sinal de frieza espiritual. Você sabe que uma pedra pequenininha no teu sapato é um desconforto tão grande que você tem que tirar os sapatos para calçar sem aquela pedra, por mais que ela seja bem pequenininha. Você sabe também que se um grãozinho de areia trincar nos teus dentes, você comendo alguma coisa, é um desconforto terrível. Assim é o pecado quando você tem o temor a Deus. Agora, a partir do momento que você não tem mais o temor a Deus, você não precisa mais de uma pedrinha para te desconfortar, você não precisa mais de um grãozinho de areia para desconfortar os teus dentes. Você tropeça na pedra e nem sente, porque o pecado ele cega e ele anestesia. Você não sente a dor do pecado, você não sente o efeito devastador do pecado. E isso é sinal de que você está esfriando espiritualmente e precisa mais do que nunca ligar a luzinha vermelha e voltar para Deus. Eu gravei um vídeo há 2 meses atrás falando sobre o que você precisa saber sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Clica nesse link aqui para você conferir. E uma das coisas que leva à blasfêmia é a insensibilidade em relação ao pecado. A pessoa já não começa mais a sentir nem mais aquele remorso quando peca. No começo, quando você tem o temor de Deus, você sente aquele impacto terrível dentro de você e você corre imediatamente para os pés de Deus porque você sabe que se você morrer naquele pecado, você vai para o inferno. Porém, quando você começa a perder o temor a Deus, aquele pecado ele já não começa mais a incomodar você. Você já pede perdão, mas é só para cumprir o ritual. Você já não se arrepende mais. Isso quer dizer que você tem que ligar as luzinhas vermelhas e entender que você está no caminho da apostasia, que você está no caminho da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se você repetidamente começar a nesse ciclo vicioso pecar contra Deus e não se arrepender, você vai chegar um momento que você já não vai mais ouvir
a voz de Deus já não vai mais causar efeito em você, o pecado já não vai mais te incomodar e você vai se perder para toda a eternidade. Muito cuidado! E o quinto e último sinal que detecta o grau de frieza espiritual é este: se você não sente mais prazer em se congregar e estar com seus irmãos, isso quer dizer que você está esfriando espiritualmente. Uma das coisas que a fraqueza espiritual ela causa são duas coisas interessantes e paradoxas. Tem pessoas que estão frias espiritualmente, elas sentem as suas fraquezas e interessante, elas correm para onde pode se fortalecer. Elas correm para as pessoas que podem se fortalecer. Porém, há um tipo de fraqueza espiritual terrível que é aquele que causa em você aquele efeito de reclusão. Você sente vontade de se excluir de todo mundo, de se excluir da comunidade, não ter mais contato com ninguém, como se aquilo fosse resolver o teu problema. Isso é um ledo engano. Se você não está mais sentindo vontade de se congregar, de ir para a igreja, é sinal de que você precisa mais do que nunca se aproximar dos seus irmãos. Eu sei que muitas pessoas, elas acabam deixando de ir na igreja, elas não sentem mais vontade de ir para a igreja porque de repente tiveram algum problema com os irmãos, foi vítima de fofoca, foi alvo de alguma mentirinha, ou foi alvo da truculência de algum pastor, de algum líder. Mas eu quero dizer que isso não é motivo para você se afastar da igreja, porque uma vez que você se afasta da comunhão com os irmãos, você se afasta de Deus também. Eu não estou dizendo com isso que o fato de você estar na igreja é sinal de que você está ligado com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você perde a comunhão com os teus irmãos, você não tem comunhão com Deus. Porque como é que você não tem comunhão com aquele que você vê e vai querer ter comunhão com aquele que você não vê, que é Deus? Por isso, se você não sente vontade de ir para a igreja, de se congregar com os teus irmãos, de estar juntos com ele, de participar da oração coletiva, da adoração coletiva, do ensinamento coletivo, você precisa voltar urgentemente e pedir a orientação de Deus para você voltar a se congregar e sentir prazer em estar com os irmãos. Agora eu vou responder a pergunta: e o crente fraco? Se Jesus voltar, ele sobe ou ele fica? Antes de responder, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir o que eu estou falando aqui. Uma pessoa fraca, eu quero que você entenda isso bem claramente, isso pode contrariar um pouquinho o que você talvez tenha pensado a respeito desse assunto. Uma pessoa fraca não é uma pessoa que está caída. Uma pessoa fria não é uma pessoa que está desviada. Ela apenas sentiu um esfriamento. Isso quer dizer que ela não perdeu a comunhão com Deus. O pé dela está próximo do abismo, mas ela ainda não caiu no abismo. As luzes vermelhas estão acesas, as luzes de alertas estão acesas, porém, ela ainda não caiu na escuridão total. Por isso, uma pessoa fraca, uma pessoa que está esfriando espiritualmente, se Jesus voltar, ela ainda tem a possibilidade de subir, porque mesmo que ela não tenha mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos, mas ela ainda sente um pouquinho de temor, e aquele temor no coração dela possibilita a chance de ela voltar ao primeiro amor. Por isso, Deus considera esse esforço, esse temor que existe dentro da pessoa, essa consciência individual que existe dentro da pessoa, e absolve essa pessoa da perdição, porque Deus sabe que dentro do coração dessa pessoa, por mais que ela esteja fraca, essa pessoa tem o desejo ainda de voltar a ser forte, de voltar a ter comunhão muito mais íntima com Deus. Agora, eu não estou dizendo isso aqui para você se acostumar na tua frieza. Eu não estou dizendo isso aqui para você que não gosta de ler a Bíblia, para que você não leia mais. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você ainda tem chance. Agora, se você se acostumar nessa situação aí, nessa vida fraquinha, nessa vida fria espiritualmente, você pode ser reconduzido a uma perdição. Você pode cair da graça, porque a frieza, ela chama mais frieza ainda, assim como o calor chama mais calor. Então a tendência do crente frio é só ficar mais frio ainda, e a tendência do crente que está aquecido espiritualmente é se aquecer muito mais e muito mais, até se tornar uma pessoa madura, muito mais forte, capaz de vencer muitos problemas com a orientação do Espírito Santo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha edificado muito a sua vida. No próximo vídeo, hoje eu detectei esses 5 grandes sinais que identificam se alguém está frio espiritualmente. Mas no próximo vídeo, que você vai conferir no próximo sábado, eu vou falar sobre como você deve fazer, o que você deve fazer para escapar dessa frieza espiritual. Eu quero te ajudar, eu quero ser um canal de bênção para a tua vida. E se esse vídeo te edificou e te fortaleceu, compartilhe com alguém que está fraco espiritualmente e que precisa da ajuda do Espírito Santo. Deus te abençoe. Até sábado.